Imagine a seguinte cena: você carregando um saco de 5 quilos de arroz por um quarteirão. Aí você vai pensar, um quarteirão é tranquilo, suave, carrego numa boa. Tá, agora vamos aumentar esse quarteirão para 10 quarteirões. Os 5 quilos vão simplesmente multiplicar de peso, porque nossos braços vão se cansar. Isso ilustra a dificuldade que as pessoas têm em perdoar quando elas guardam mágoa, guardam rancor. Elas carregam esse peso, essa dor, essa mágoa o tempo todo dentro de si. E quem sai no prejuízo? A própria, não é isso? Assim como seus braços ficam queimando por causa do peso que já não são mais 5 quilos, assim o seu coração fica sobrecarregado, fica quebrantado por uma coisa que você simplesmente se recusa a abrir mão, a deixar para trás. E o capítulo 13 vai falar justamente a respeito disso, da necessidade que nós temos em perdoar. Bora a leitura? A página 46, o título Perdão. O perdão é a capacidade de liberar ressentimentos, mágoas, raiva em relação a alguém que nos machucou. Envolve a decisão consciente de abandonar sentimentos negativos e buscar a reconciliação, a paz interior e a cura emocional. A história de José e seus irmãos no Antigo Testamento, Gênesis capítulo 45, versos do 1 ao 15, é um exemplo poderoso de perdão. Apesar de terem vendido José como escravo, ele finalmente perdoou seus irmãos quando teve a oportunidade. Ele disse a famosa frase: não vos entristeçais, nem vos ireis com isso, porque não foi senão para conservar a vida que Deus me enviou adiante de vós. Isso demonstra sua capacidade de perdoar e deixar de lado as antigas feridas. E de fato, se José não tivesse sido vendido como escravo, olha só, primeiro ele se tornou administrador da casa de Potifar, que era uma pessoa que tinha cargo importante no Egito. Depois ele acabou como governador do país. E isso possibilitou que ele arquitetasse as coisas no tempo de abundância para que não faltasse comida quando veio a época difícil, a época da fome. E ele pôde salvar a sua família da fome. Então tudo teve um porquê. E ele aceitou isso. Poderia ter ficado muito ressentido e com razão, mas não foi esse o caso. Ele aprendeu a perdoar. Continuando, tarefas diárias para cultivar o perdão. A autorreflexão. Diariamente, reflita sobre quaisquer sentimentos ou mágoas que você possa estar carregando. Reconheça como esses sentimentos afetam sua paz interior. Compreenda a perspectiva do outro. Tente entender a perspectiva da pessoa que o magoou, porque isso pode ajudar a humanizá-la e a ver as razões por trás das suas ações. Porque assim, quando nós nos ofendemos e nos magoamos ou nos ressentimos, é muito fácil nós vermos só o nosso lado. Mas o que será que talvez tenha levado a pessoa a tomar tal atitude? É difícil, mas tente olhar pelos olhos do outro. Escreva uma carta, mesmo que não a envie. Se sentir que precisa expressar seus sentimentos, escreva uma carta para a pessoa que o magoou, explicando como se sente, mesmo que não a envie. Isso pode ser terapêutico. Você pode queimar a carta depois, ou pode guardar e ler, e reler, e reler, e reler, até que você sinta que essa dor amenizou. Libere sentimentos negativos. Diariamente, pratique o ato de liberar ressentimentos e mágoas. Visualize-se deixando esses sentimentos para trás. Pratique a empatia. Coloque-se no lugar da pessoa que o magoou. Tente entender seus sentimentos e motivações. Fale sobre isso se apropriado. Se sentir que é apropriado e seguro, converse com a pessoa que o magoou sobre seus sentimentos e seu desejo de perdoar. Aprenda com a experiência. Veja o episódio de mágoa como uma oportunidade de crescimento e aprendizado pessoal. Cultive a aceitação. Aceite que todos cometem erros. E o perdão é um ato de compaixão e autotransformação. Não é verdade? Por quê? Porque nos dá um alívio.
E o perdão nos ajuda a nos tornar seres humanos de maior valor. Pode ter certeza disso. O perdão é um ato poderoso que pode trazer alívio emocional e fortalecer relacionamentos. Ele permite que você libere o peso do ressentimento e abra espaço para a cura e a reconciliação. Cultivar a atitude de perdão em sua vida diária não apenas beneficia seu bem-estar emocional, mas também promove a paz e a harmonia em seus relacionamentos. Dica de leitura, Colossenses 3,13. Mas me conta, você é uma pessoa que tem dificuldade em perdoar? Tem coisas que a gente perdoa com certa facilidade e tem certas coisas que a gente tem certeza que já passou a borracha, mas virou, mexeu, aquilo ainda está martelando na nossa cabeça e o nosso coração aperta. Então, quando isso acontece, é o nosso corpo dizendo que isso ainda precisa ser trabalhado. Vimos aqui dicas simples: escrever carta ou conversar com a pessoa, sabe, no olho. Puxa vida, fiquei triste porque você falou tal coisa e isso me magoou, isso me feriu. Por que você fez isso? Tenta ver, tenta ouvir o que a pessoa tem a te dizer. É lógico que tem pessoas que têm um espírito de porco, que adoram dar voadora de graça, mas a maioria das pessoas tem um coração bom, uma índole boa, e nós devemos levar isso em conta. Lembre-se, não há necessidade alguma de você carregar esse peso todo. Deixe ele para trás, certo? Um beijo, não se esqueça, no primeiro comentário tem um link, é só você clicar para adquirir o livro, que super vale a pena. Fica com Deus, até o capítulo 14.